que está falando que a gente está em live. Agora deixa eu confirmar no Facebook. Deixa eu ver. Olha que bacana, cara. Como é que convida o pessoal? Você convida o pessoal na hora que entra ou o pessoal vai entrando? Gabriel Alves, Larissa. Só está entrando. Fala, pessoal, beleza? A gente já vai começar. Eu acho que a gente está no Facebook, Elis. Não tenho certeza. Já estamos ao vivo no Facebook também. Deixa eu mudar aqui as configurações. E aí, Everett, como é que você está? Nós já vamos começar aqui, pessoal. Nós só estamos terminando de mandar as lives aqui. Nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook também. Já estou mandando para os grupos aqui. Ok. Ô, Everett, então vamos lá. Primeiramente, bem-vindo. Vamos aguardar mais um pouco, o pessoal entrar no Facebook também. Deixa eu acompanhar aqui. Já tem 3 pessoas pelo Facebook e 3 pessoas pelo Instagram. O Facebook está aqui, o Instagram está nessa câmera aqui. E essa é a minha primeira live multiplataforma, né? Deixa eu ajustar aqui. Ô Herbert, eu queria primeiro agradecer você, agradecer todos os presentes. Esse é o início de um projeto que tem estado na minha cabeça há pelo menos um ano, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive isso é uma coisa que eu e você temos em comum, e é uma coisa que sempre me preocupou muito, né? A educação, ela faz parte da minha vida, e eu tenho contato, né? Minha mãe é professora, meu irmão é professor. Florestal é uma cidade que tem, acho que é a cidade com mais professor por metro quadrado, né? Porque além dos professores da universidade, tem os professores da escola, tem os alunos das licenciaturas que também já são professores, né? Então, eu acho que a nossa cidade é a cidade com mais professor por metro quadrado. Por isso, é uma cidade que se importa muito com o que está acontecendo com a educação. E desde que teve a pandemia, né, nós estamos levando pedrada. As escolas, as universidades, né, o país como um todo, né, ninguém se safou dessa. Mas, além da crise que o país está enfrentando, eu acho que existe uma crise em paralelo ocorrendo dentro do mercado de educação. Então, aí decidi começar botar a cara a tapa, né, para a gente conversar sobre isso, para a gente colocar esse clima na mesa, que é uma coisa importante. E aí eu criei esse programa aqui que vai chamar BunkerCast. Bunker vem de bunker mesmo, quando tem uma guerra, está caindo bomba em cima da gente, a gente entra para dentro do bunker e espera a guerra acabar. E é basicamente isso que os professores estão tendo que fazer, né? Mas aí eu queria, primeiro, né, que você se apresenta para a gente, fala quem é você, e queria já fazer uma provocação também, de você falar para a gente que está ouvindo aqui, como que você acha que a gente vai começar a sair desse banco? A gente vai ficar escondido dentro dele para sempre ou dá para sair? O que você acha? Pode começar aí, pode se apresentar. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecê-lo, Lucas, por ter essa honra de ser o primeiro participante do seu projeto. Eu fico muito honrado por isso, uma alegria muito grande. Meu nome é Herbert, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, do campus Florestal. Sou professor da área de empreendedorismo. Como você disse que é apaixonado com o ensino, eu também sou, e principalmente na área de empreendedorismo. Gosto demais do assunto, é o que a gente pode sempre discutir a respeito do empreendedorismo. Sempre que possível, eu estou presente, participando, que eu acho que a pessoa tem que ser empreendedora. Indiferente de abrir o seu próprio negócio ou não, o bom empreendedor é aquele que
dorme pensando em empreendedorismo e acorda pensando em empreendedorismo, porque a característica do empreendedor é aquela que, de motivação sempre, de pensamento positivo, de saber enxergar as coisas, ter visão de mercado, e esse é um dos fatores que faz a gente ficar motivado sempre na área de educação, né, de ensino. Então, respondendo a sua pergunta, principalmente nessa área sobre esse momento difícil que nós estamos passando de Covid, agora uma preocupação maior ainda, porque os números vêm aumentando, mas eu acho que nós estamos aprendendo a lidar com o Covid também. Apesar dessas aulas ainda a gente está engatinhando, eu posso dizer assim, muita coisa a gente vai aprendendo nessas aulas virtuais, nesse momento que nós estamos, mas eu acredito que esse momento está nos ensinando muito também, não só para os docentes, para os alunos, mas para os discentes, mas também para os docentes, para os professores. Então, eu acho que é um momento de aprendizado. Eu acho que esse é o momento que nós temos de aprender para a gente conseguir pegar aqueles pontos positivos e os negativos, conseguir resolvê-los e dar aquele passo à frente que é o mais importante. Então, respondendo sua pergunta, Lucas, e sendo mais objetivo, eu acho que sim, tem jeito da educação passar por esse momento. Bacana, Herbert. Eu queria cumprimentar o pessoal que está chegando aí, agora tem mais gente. Pessoal, se tiver problema no som, tenta me avisar pelo chat aí, eu vou ficar de olho aqui no chat também, para eu saber se vocês estão conseguindo ouvir, tá bom? Então, quem estiver assistindo aí, já avisa para a gente se o som está bom, se está ruim. Como a gente está ao vivo aqui em várias plataformas, então tem gente assistindo no Facebook e gente ouvindo no Instagram. Herbert, então, continuando aqui, enquanto o pessoal vai informando a gente, eu também gosto muito de empreendedorismo, tenho acompanhado o seu trabalho aí no Centro de Empreendedorismo da Universidade, e realmente é um momento de muita aprendizagem, né? Eu vejo da seguinte forma, e aí eu talvez, não sei se você vai concordar comigo, mas desde que eu estou no meio acadêmico, eu sempre escutei o EAD como uma tecnologia do futuro. Né? Sempre aquela coisa de que a educação era uma coisa que estava vindo, que uma hora ou outra a coisa ia mudar, que a gente precisava introduzir as tecnologias dentro da sala de aula. Só que, ao mesmo tempo, isso não saía muito do campo das ideias, né? Ficava mais uma coisa assim, o professor tentava uma coisinha, tentava outra, mas eu não senti que a gente não teve um momento, um ano, que aquilo foi de fato abraçado. Né? O que ocorria era que o professor tentava individualmente, cada professor, né, alguns com sucesso, outros com mais dificuldade, tinham iniciativas mais pontuais, né, em direção a isso que seria, vou chamar aqui de a tecnologia do futuro, mas que não chegava. Né? Aí entrariam vários fatores, talvez a resistência, né? Talvez a dificuldade. Eu, por exemplo, tenho uma professora em casa, tem criança em casa, eu falo, tenho uma professora em casa, minha mãe, então é um dos motivos que eu gosto de acompanhar e que me faz ser entusiasta da educação, é que eu vejo as dificuldades da minha vida. Então, eu enxergo o professor com uma certa humanidade. Eu vejo ela reclamando, eu vejo ela xingando, eu vejo ela desabafando, eu vejo ela também se alegrando. Então, eu sei que o que faz ela feliz, aquilo são as dificuldades dela, né? Então, por eu ter uma professora em casa, eu vi que foi muito difícil para minha mãe se adaptar, né, de forma repentina às questões do uso da tecnologia, né, na educação à distância por causa da pandemia. Então, foi uma coisa que ficava sempre nesse horizonte futuro e, de repente, o futuro chegou. Né? De repente, isso virou uma imposição aos professores em ter escolha. Nós fomos obrigados a abraçar a educação à distância, das tecnologias. Eu não acredito, até pela experiência que a gente teve, que a educação possa um dia vir a substituir o que seriam as instituições de ensino tradicional, mas eu acho que elas podem sim ser um complemento mais perene, né, mais duradouro para o modelo de educação atual. E agora,
por essa experiência, pelos professores terem pulado na água fria, digamos assim, eu acho que agora nós estamos mais abertos a experimentar essa tecnologia, certo? E eu queria saber de você, como que tem sido a sua experiência pessoal, como que foi esse balde de água fria que você tomou aí, quando você foi jogado dentro da piscina gelada? Como que você reagiu a isso? Você conseguiu lidar com isso? Você ficou com medo? Você passou algum vídeo? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu sempre acredito que o ensino à distância ele veio sempre para agregar valor. O ensino à distância, eu já mexia com o ensino à distância há algum tempo, através do programa do governo federal chamado Pronatec, e aí a gente veio trabalhando nisso, depois veio o Mediotec, e agora o Novos Caminhos. Então, eu já tinha uma certa experiência com o ensino à distância, hoje eu coordeno alguns cursos da Universidade Federal de Viçosa, que ele através desse programa Novos Caminhos, ele expõe vários cursos, então eu já tinha um certo contato com o ensino à distância. Mas, de toda forma, o que aconteceu? Como professor da universidade, foi jogado realmente de um dia para o outro, falaram, olha, acabou, não podemos ter mais aula presencial através do Covid, então, a partir de agora, vai todo mundo para casa, e aí nós vamos começar a dar essas aulas, ministrar essas aulas através do ensino à distância. Então, realmente foi um susto no primeiro momento, mesmo já tendo essa experiência. Então, eu acredito que os meus colegas professores tiveram um susto ainda maior para aqueles que não tiveram o contato inicial com o ensino à distância, porque tudo muda. Eu acho que o ensino à distância ele tem muito a agregar, como eu disse inicialmente, mas ele é um sistema ainda muito frio, na qual você não tem aquele olho no olho com os alunos, não tem aquela proximidade, não tem aquele calor que a gente tem numa sala de aula. Mas, por outra forma, eu acredito que é também um grande desafio. Através das mídias sociais, através da tecnologia, de uma forma geral, a gente consegue aproximar do aluno também. Porque, por exemplo, através o que não acontecia antes, hoje, com uma aula gravada, pode facilitar um pouco mais para o aluno, ele pode participar da aula, o momento que ele achar mais adequado, tem aqueles momentos que ele pode fazer o exercício que antes era muito dentro de sala de aula naquele momento, hoje ele pode fazer o seu próprio horário, só que aí volta aquelas características do empreendedor que eu disse no início. A pessoa tem que ter persistência, a pessoa tem que ter responsabilidade com o seu horário, porque o ensino à distância também, se o aluno não for um aluno dedicado, o ensino à distância passa a ser até um pouco traiçoeiro para ele, porque ele vai deixando tudo para depois, e esse tempo tem hora que acaba. Então, ele vai deixando para fazer o que a gente sabe, que aluno, até dentro de sala de aula, ele, se tiver que entregar um trabalho, ele faz muitos, né? Não de uma forma geral, mas muitos deixam para a última hora para fazer. Só que no ensino à distância, além desse momento, você perde aquele contato que ele tem de sala de aula, aquele horário é exclusivo para estudar. Mas agora, quando tem o ensino à distância, as coisas mudam um pouquinho. Ele já começa a dividir esse horário, estando em casa, começa a dividir o horário com a família, por exemplo. Se a pessoa não tem persistência, ele começa também a dividir o seu horário com Netflix, com celular, com as mídias sociais, então pode complicar um pouquinho. Então, a pessoa tem que ter realmente um horário para que possa estudar e, assim, ter o ensino à distância. Eu vejo o ensino à distância muito positivo. Eu acho que a gente vai passar a ter um misto de ensino presencial e ensino à distância em pouco tempo, quando as aulas puderem ser presenciais. Porque algumas coisas a gente pode utilizar através das mídias sociais, através da tecnologia, e outras dentro de sala de aula também. Então, eu vejo esse momento como um desafio grande, mas também muito enriquecedor. Ô Herbert, bacana. Deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal que está acompanhando a live, eu consegui entender o que você falou, mas o áudio está um pouco ruim. Eu quero saber se é só para mim, ou se as pessoas que estão acompanhando aí puderem me dar um feedback, tanto no Facebook quanto no Instagram, se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho.
Me respondam aí nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir. Mas, voltando ao assunto, eu acho que existe uma coisa que hoje é muito difícil fazer isso no online, que é a audiência cativa, né? Quando o aluno está numa sala de aula, ele não tem outra opção, né, senão prestar atenção na sala de aula, né? Então, isso seria o que a gente chama de audiência cativa. O aluno está ali e ele é obrigado, né, a assistir. Isso, de certa forma, é positivo, no sentido que ele tem menos distrações, ele consegue focar mais. E quando é o EAD, ele está com o EAD, o professor ele não está sendo vigiado, então aí ele se sente mais livre, né, para distrair, e isso acaba sendo prejudicial no ensino, na aprendizagem dele, né? Essa autodisciplina é uma coisa muito difícil, todos nós seres humanos, né? Tanto que tem aquele livro, né? A gente não vai se estender muito nisso, mas tem aquele livro lá do Foucault, que é o Vigiar e Punir, que fala um pouco sobre isso, sobre essa importância, o papel da coerção, não seria importante, o papel da coerção dentro da sociedade, como nós somos seres acostumados à coerção, né? A sala de aula ela foi organizada de uma maneira que ela é um pouco coercitiva, no sentido que o aluno começou a se distrair, começou a falar alto dentro da sala, ele vai ser divertido pelo professor, ele vai ser hierárquico, e isso na internet, ela não existe, né? Então, eu acho que é o principal dos professores, acho que foi a maior queixa que eu ouvi dos professores, foi essa questão da webcam. Com certeza deve ouvir alguém se queixando, ou você mesmo queixa disso, né? Os alunos não falam nada, não aparecem, e aí, o professor está mandando o aluno ficar calado, e agora inverteu, agora o professor manda o aluno participar, né? E você viu, passou por alguma situação dessa aí, como é que foi? É um momento que o professor tem que se reinventar realmente, né? Dá aquela, como eu disse, o ensino à distância ele é um pouco frio, justamente por essa situação. Você não sabe se realmente o aluno está ali participando da sua aula, mesmo que só como ouvinte, ou se ele deixou a aula lá de lado e foi assistir o jogo do Cruzeiro, assistir o Atlético, assistir a novela, a Fazenda. Então, a gente não sabe o que realmente o aluno está fazendo naquele momento. Então, o professor tem que se reinventar. Eu faço uma pergunta para A, B ou C na hora que está ali passando, eu faço algumas perguntas justamente para tentar segurar isso, porque se o aluno, ele até vai pensar duas vezes se for fazer alguma coisa, porque eu cito, quando estamos conversando, por exemplo, eu chego, Lucas, o que você acha sobre isso? Então a pessoa, ou ele se manifesta pelo chat, ou então ele responde. É uma situação que eu tento mesmo de alguma forma mais dinâmica, mas às vezes até na brincadeira, porque você tem que tentar fazer isso para segurar a atenção do aluno, porque não é fácil. Como você diz, quando você está em sala de aula, ali é mais direto, você tem um foco maior para a aula que você está ali presente. Agora, essa concorrência que nós temos com televisão, celular, com outras formas, né, com família, assim por diante, você tem que se reinventar para tentar segurar a atenção do aluno. E é o que eu faço, eu procuro sempre fazer aulas mais dinâmicas para chamar a atenção realmente do aluno e procurando ser o máximo de participação também desse aluno, procurando que ele realmente participe da aula dessa forma, porque aí você tenta segurar, cativar o que é mais importante, porque não adianta também o aluno simplesmente estar lá, mas não prestando realmente atenção na aula. Então, o que eu procuro fazer é dessa forma, mas é claro que de vez em quando você chama por um aluno, ele demora, e depois, na maioria das vezes, coloca aquela pequena desculpa, o meu microfone demorou a abrir, ou alguma coisa assim, né? Ele tenta segurar dessa forma, a gente sabe que ele estava ganhando tempo mesmo,
Isso é normal, mas o que a gente tenta fazer é se reinventar mesmo. É até muito gostoso, eu vou ser sincero, porque eu gosto desse tipo de desafio, então é uma forma que a gente vai tentando, né? Faz de uma forma, deu certo, não deu, vamos tentar melhorar, é o que a gente procura fazer no nosso dia a dia dentro dessa aula que nós chamamos de sala de aula virtual, né? Bacana. E eu não me orgulho, não, mas aconteceu, já teve uma situação, né, já fiz isso algumas vezes que você relatou, eu também sou aluno, né? Teve uma situação que eu tive que sair de casa, né? Apareceu uma coisa, deixei no mudo, deixei a câmera e saí. E depois eu voltei. Só que eu voltei e esqueci a aba aberta. Aí, era na aula do custódio, inclusive. Na aula que eu disciplina custódio. Aí eu deixei lá aberto, a aula aberta, e já era 11, na hora que eu fui ver, já era 11h30, e a aula estava aberta ainda, e o meu negócio ainda não muito. E eu vi um monte de mensagem pelo custódio, ó, Lucas, e aí, não vai sair da aula. Eu nem estava mais lá. Aí eu falei, puta merda, aí me pegou nessa aí. Mas já fiz isso, muitos alunos realmente fazem muito, e são os novos desafios da aula ao vivo. Uma coisa que eu li a respeito é que o processo ele vai inverter um pouco. Antes, a postura do professor era uma postura mais passiva, mais ativa, né? Então, o professor que dava aula, que explicava, que cobrava. E agora, a tendência é que, com a educação à distância, isso inverta. Esse papel de professor é um professor um pouco mais passivo e os alunos mais ativos. Porque eu, como aluno, a minha experiência é a seguinte: as atividades avaliativas, eu até gostei mais de fazer. Porque por exemplo, muito aluno reclama do PDA-MED, mas eu particularmente gosto porque tem as datas lá, tem o artigo lá, então eu mesmo faço a atividade, eu envio e pronto. Anexo lá e pronto. Então eu posso fazer as atividades. Eu acho mais produtivo. Agora, as aulas ao vivo, eu acho, por exemplo, uma aula presencial, você aguenta uma hora. Numa aula ao vivo, eu não aguento prender minha atenção por 2 horas. Entendeu? Então, eu, por exemplo, não sei como tem sido as experiências dos alunos, eu acho que o meu voltou? Voltou. Eu não sei como tem sido a experiência dos alunos, mas eu tenho essa experiência tanto de aluno quanto de professor, né, e de instituição de ensino também, por causa do cursinho. Então, eu particularmente prefiro 1000 vezes fazer a entrega da tarefa, do trabalho, eu já sei a data certa, no dia certo eu vou anexar. E, por exemplo, do que assistir uma aula ao vivo. Então, eu acho que um bom caminho seria, por exemplo, os alunos terem que produzir vídeos, né? Os alunos terem que produzir materiais em PDF, seria uma aprendizagem mais ativa, ainda melhor no online, porque não existe mais essa audiência indicativa, é realmente muito difícil para uma pessoa ficar atenta ali às 2 horas de aula. Né? Então, eu imagino que essa seja uma tendência do ensino, a meu ver. E eu queria saber de você, para a gente avançar aqui no nosso assunto, mas só para a gente falar um pouco mais sobre o EAD, você tem tido essa mesma experiência? Você acha que o desempenho dos alunos em atividades ativas tem sido melhor do que nessa audiência passiva? Qual tem sido a sua experiência? O que você fez aí que deu certo? O que você tentou fazer que deu errado? Compartilha com a gente aí. Olha, Lucas, o que eu estou procurando fazer procurando, como eu disse anteriormente, é a participação maior do aluno dentro das minhas aulas, porque aí eu consigo chamar mais atenção para isso. Então, o que acontece? Tem um estilo, até nós já conversamos a respeito disso, que é um item muito bacana, que é o sala de aula invertida. Esse sala de aula invertida, ele procura que o aluno também entre, aí sim ele participa apresentando um tema proposto para a aula.
Então, eu sempre busco essas informações e ali o que eu faço, e aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, que seria muito positivo nessa situação, eu faço o seguinte, eu deixo que um grupo apresente sobre um determinado tema, eu faço as minhas observações que eu acho pertinente em cima disso, e depois eu coloco mais 2 grupos que eu escolho em determinado momento, não falo quais são os grupos, então isso faz com que todos os alunos tenham que prestar atenção e eles vão fazer um comentário do que foi de positivo ou negativo apresentado pelo grupo. Então, nessa informação, eu deixo até um tempo para que eles possam discutir entre eles do grupo e aí dar uma resposta. Então, nessa situação, eu acho que é muito positivo por esse momento, por esse motivo, que ali eles têm que prestar atenção na aula, porque a qualquer momento eu entro fazendo perguntas e peço para que alguns grupos expliquem o que aquele grupo falou. Então, a gente coloca como pontos positivos e negativos essa situação. É claro que acontece muito também alguns fatos de determinados alunos não prestarem atenção. E isso dá para a gente pegar logo de cara aquele aluno que não prestou atenção. E eu dou pontuação em cima desses fatos também. Então, o que a gente coloca nessa situação? Essa chamada entre os alunos para que possam participar. E em determinados momentos também eu tenho feito isso e vejo como um lado positivo e muito em cima da disciplina de empreendedorismo, que é uma palavra-chave que eu acho a principal, que é chamado de network, que é a rede de relacionamentos. Porque na minha disciplina, por exemplo, aqui no campus Florestal, eu tenho alunos de diversos cursos, e ali alguns não conhecem os outros. Então eu monto equipes dentro da minha aula naquele momento para que possam conversar entre eles e responder aquela pergunta dentro da sala de aula invertida. Então está surgindo muitas coisas boas, eles estão realmente explorando essas novas tecnologias e eu acho que está sendo muito interessante. Então eu vejo isso muito pelo lado positivo. Pelo lado negativo, que infelizmente isso tanto em aulas presenciais como aulas online, tem aqueles alunos que gostam de encostar em outros, né? Aqueles que dependem do outro, esperam o outro responder. Então, infelizmente, isso é um lado positivo, um lado negativo que eu enxergo, que no ensino à distância você não consegue enxergar realmente quem está fazendo ou não. Porque quando é presencial, você sempre tem aquela, né? Dá para observar mais próximo o aluno. Agora, no ensino à distância, nem tanto. Mas aí, por isso que eu gosto de fazer essas chamadas de vez em quando, chamar um ou outro para participar daquele assunto, para que nós possamos deixar que os alunos participem realmente da aula e prestem atenção no tema proposto. Herbert, interessante a sua fala, e eu vou até traçar um link aqui para a gente entrar para o próximo tema, que é o seguinte. O marketing, né, a gente é da nossa área de administração, o marketing tem um termo para isso, que é o call to action. Quando você vai desenvolver um produto na internet, quando você vai fazer qualquer coisa na internet, você tem que fazer o call to action, que é a chamada para ação. Né? Então, você sempre tem que estar chamando o usuário da internet para agir também. Então, o pessoal está aqui, aproveita e deixa um like aí, pessoal. Isso é um call to action, né? É para deixar o like aí mesmo, quem está assistindo. Mas a questão do ensino, né? O marketing, ele foi uma das primeiras áreas, uma das primeiras áreas a explorar essas novas tecnologias digitais. Então, eu imagino que hoje o marketing seja uma das áreas mais avançadas, né, que diz respeito a entender como a internet funciona. E é uma recomendação que eles sempre fazem de cobrar do usuário, é sempre esse responder, olha, eu fiz isso, mas você comenta, você vê até no YouTube que as pessoas que estão gravando vídeo, elas estão sempre pedindo para você reagir, para você comentar, para você curtir, para que a pessoa que esteja produzindo tenha essa sensação de correspondência, né?
que realmente é algo um pouco mais precário do que numa conversa cativa, presencial, que a pessoa olhando no seu olho, e nós, seres humanos, sempre precisamos dessa interação, né? A gente está falando, o outro está assinando a cabeça, e isso no digital seria os likes, realmente tem criação de cabeça, entendi você que você falou, bacana. Então, essa chamada para ação é muito importante. E já fazendo esse link, é sobre esses dois campos que você entende bastante, que é o empreendedorismo e o marketing, mas principalmente o empreendedorismo, né? Empreendedorismo digital. Como que nós podemos trazer os conhecimentos que foram acumulados ao longo desses anos de internet? Como que os educadores podem trazer isso para o cotidiano, para as instituições de educação, para as escolas? Como que isso pode ser importado? Olha, Lucas, eu acho que uma palavra também importante, unindo essas duas áreas da administração, tanto o empreendedorismo quanto o marketing, eu acho que uma palavra muito importante é o feedback. E aí, realmente, o profissional ele tem que estar aberto a receber esse feedback. Porque esse feedback ele pode ser positivo ou não. Então, ele tem que aceitar esse, mesmo que for um feedback negativo, para se encontrar e ali ver ele conseguir chegar no seu ponto principal, que é dar uma boa aula. Então, o lado que eu acho principal é ele ter, num determinado momento, mesmo que a aula, e eu faço isso sempre com os alunos, que seja durante a aula ou mesmo depois, em conversas, em projetos que a gente mesmo faz sempre projeto junto, eu sempre procuro buscar essas informações e a gente conseguir pegar, ter esse feeling de pegar e saber aquilo que está sendo bom ou não. Como nós dissemos, talvez na aula presencial é mais tranquilo, porque pela reação dos alunos, você sabe se a aula está sendo interessante ou não. Na situação sendo virtual, aí vem esses casos que você tem que sempre estar perguntando, procurando saber do aluno o que foi bom, o que não foi, para você poder montar uma próxima aula. E sempre ter uma aula dinâmica. Não adianta simplesmente, eu acho que isso mesmo nas aulas presenciais, como nas aulas virtuais, acabou e já há algum tempo aquela figura do professor pegar um conhecimento, um livro, alguma coisa assim, e simplesmente colocar à disposição e falar, só o professor falando e o aluno escutando. Isso, na minha opinião, acabou faz tempo. Hoje nós precisamos realmente, dentro de uma sala de aula, ter uma parceria, e aí trabalhar em equipe. E eu falo isso sempre com meus alunos. Olha, aqui nessa sala de aula nós vamos ser um ajudando os outros. Talvez eu tenha uma experiência pela minha idade, pelo que eu já vivi, uma experiência diferente de um aluno que está começando sua vida profissional, mas ali há trocas, né? E o professor ele tem que sempre estar atento a essas trocas. O que há algum tempo não existia, hoje já existe através da tecnologia. Onde se falava há 10 anos atrás que nós teríamos aulas só virtuais. Eu acho que seria muito difícil falar isso pela dificuldade da internet e assim por diante. Hoje não, hoje nós estamos exclusivamente e amanhã vai ser diferente. Então, os alunos têm que também dar esse feedback para o professor, seja positivo ou negativo, e principalmente o professor tem que estar muito atenado. Olha aí mais características do empreendedor, como nós dissemos anteriormente. O professor tem que estar atenado com essas tecnologias. O aluno utiliza de diversas palavras, frases, diversos termos, que se o professor não estiver ali no seu dia a dia buscando informações, ele não vai saber o que o aluno está falando. E aí aumentou mais a responsabilidade do professor, na minha opinião, de estar estudando, e aí o que eu disse para vocês, ele está muito aberto. O professor hoje, ele tem que, além de ter conhecimento, ele também tem que ter uma dinâmica diferente numa sala de aula. O Everest, bacana essa questão do feedback. E outra coisa que você falou aí, pessoal, do Facebook, do Instagram, me dá o feedback do som. Me fala se está bom, se está ruim, por favor, para eu saber aqui, porque eu não tenho certeza se vocês estão conseguindo ouvir direito. Mas o Facebook está bombando aqui, Everest. Tem umas 9 pessoas assistindo. Para o meu Facebook, que é humilde, está ótimo. E agradeço a todos que estão acompanhando a gente aí, inclusive o vereador Kleber Souza,
apareceu aí, mandou uma boa noite, não sei se ele ainda está acompanhando, mas ele vai estar aqui com a gente no podcast também. Mas, voltando aqui, Herbert, eu queria falar um pouco mais sobre essa relação de aluno e professor, que você falou também, que eu achei muito bacana. É o que nós estamos tendo aqui. Você já foi meu professor de algumas disciplinas, né? E eu gosto muito de você, a gente tem uma amizade muito grande, e eu acho uma troca muito bacana, né? Eu te falo, essa visão honesta mesmo, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar que eu sou o aluno mais santo do mundo, o melhor aluno do mundo, é uma visão autêntica, né? Aula ao vivo, para mim, não funciona muito bem, as atividades, para mim, funcionam muito bem, eu vou falando a minha experiência, você vai falando também, eu acho que você tem que ficar mais atento, vocês estão se distraindo muito nas aulas digitais, isso é muito importante, essa troca, né, entre professor e aluno. E eu acho que a internet é uma coisa que possibilita muito isso agora, igual a gente está fazendo aqui, e outros alunos e professores também poderiam fazer lives ao vivo. Isso para você é bacana, nessa experiência. Então, para mim é bacana, porque me ajuda na minha carreira, né? De ter essa relação com o professor, para mim, é muito útil, né? Então, é uma relação de ganha-ganha, essa relação de aluno-professor. E uma coisa, né, que é interessante é o seguinte: eu sou entendido aí pelo marketing como um membro da geração Z, né? Não sei se você já leu alguma coisa, provavelmente já deve ter lido sobre as gerações, né? Mas eu sou geração Z porque eu fui a primeira geração com a internet, né? A crescer com a internet rápida. A internet existia, mas na geração Y, mas era uma internet que o acesso não era uma internet tão rápida, então as pessoas não eram tão amplamente utilizadas. Eu não. Eu cresci desde os meus 9, 10 anos viciado na internet. Né? Minha mãe reclamava que eu ficava com aquele conflito, mas eu era o pioneiro, né? Eu era o pioneiro, mais de uma geração igual a gente é hoje. Hoje a gente usa a internet. E eu, naquela época, estava usando, né? Ficava nos online, nos bate-papos online, tinha Orkut, tinha tudo. Eu cresci com isso. Então, a internet, para mim, ela é algo separado, né? É algo que faz parte da minha vida. E eu fui, provavelmente, né? Eu nasci em 1996, então eu fui uma das primeiras pessoas a ter esse privilégio, essa maldição, de crescer com a internet. E hoje todas as crianças e adolescentes estão crescendo com a internet. Né? E muito bacana, porque eu sinto que eu posso ajudar, por causa dessa minha naturalidade, né, com o computador, eu sinto que eu sou uma pessoa muito útil por causa disso. Né? Porque para minha mãe não é tão natural, né? Ela é uma excelente professora, mas para ela, usar essas ferramentas digitais não é uma coisa natural, não é uma coisa que ela está tendo que se esforçar muito para aprender. Para você também, imagino que você tenha tido, né? Lógico que você já tem mais experiência, você está na posição de privilégio, né? Você, como professor de universidade, tem mais acesso à informação, mas mesmo assim é um desafio grande. E tem alguns professores, né, que estão, muitos quase se aposentando, e estão em escolas que não dão a mesma estrutura econômica, estrutura de tempo, que seria que a Universidade Federal dá para vocês, professores, né, que seriam professores de escola municipal, professores de estadual, e você já foi prefeito, né, Herbert, de Florestal, então você conhece de perto essa realidade. Os professores que recebem pouco, que ganham pouco, que têm dificuldade de ter esse treinamento constante e que estão tendo que enfrentar na unha esse desafio da educação. Eu queria que você falasse agora como que você vê esse desafio do ponto de vista desses professores que têm mais dificuldade, que estão na linha de frente, né, da educação. Como que você acha que tem sido para os educadores, vamos focar agora na educação pública e depois a gente vai para a educação privada, que é outra realidade igualmente preocupante, mas para esses educadores que estão na linha de frente aí, como que você acha que deve ser os próximos passos? O que eles precisam fazer de forma prática para o ano que vem ser melhor do que o ano foi? O que você acha que deve ser feito?
Ô, Lucas, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu também nasci na década de 90, então eu também nasci nessa época da internet, hein? Então não me chamo de velho, não. Você tem quantos anos? Você é da década de 90? Não, quem dera. Não, mas não estou muito longe. Na década de 80 já tá bom, né? Mas olha só, pessoal. Mas o que acontece nessa situação? Realmente, eu acho que os professores hoje, eu até usei esse termo na última aula que eu ministrei para o pessoal da graduação do curso de empreendedorismo, da administração, eu falei sobre isso, que os professores realmente têm que ser guerreiros. A gente ainda, nós pegamos algumas situações bacanas de aprendizado um pouco a respeito de já começar, mesmo não sendo na adolescência, um pouco depois, mas a gente ainda conseguiu crescer um pouco dentro da internet. Apesar das suas dificuldades, nós crescemos juntos com a internet. Agora, aqueles professores com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de idade, eu acho que para eles aí sim vem uma dificuldade muito maior. A gente, na época, eu ainda era da época do Orkut, né, que eram nossas redes sociais, então a gente tinha aquele contato direto com o computador, com o celular, então a gente cresceu já com uma certa experiência, não tanto como vocês, que são mais jovens do que nós, mas a gente já teve aquele contato anteriormente. Agora, aqueles professores que era na época simplesmente da palavra e do giz, e usar o quadro que nós chamávamos, né, aquele quadro verde, que chamávamos de quadro negro, e aquela dificuldade de passar a matéria toda no quadro, apagar com o apagador, o aluno copiar. Isso, aquele professor hoje, para adaptar a essa nova tecnologia, esses eu chamo realmente de guerreiro. E como você disse, ainda há uma dificuldade maior, porque ainda não tem como, às vezes, ele investir na sua própria carreira. Nós estamos aqui, né, hoje mesmo eu estava, através do YouTube, vendo alguns vídeos, aprendendo algumas coisas bacanas sobre o que nós podemos fazer diferencial, mas esses professores, às vezes, têm que trabalhar de manhã, à tarde, até mesmo à noite, para poder dar sua aula, para poder criar sua família. Graças a Deus, e eu tenho que agradecer muito, hoje nós estamos na Universidade Federal, na qual eles dão uma possibilidade de crescimento para o profissional e para os alunos. A gente tem uma base muito boa dentro da Universidade Federal, mas ainda o Estado, mesmo o município, aí você, né, eu tive essa honra de ter sido durante um tempo ser prefeito de Florestal, e aí a gente vê a dificuldade dos professores, porque as prefeituras não têm condições de dar, às vezes, um salário digno para essas pessoas que merecem, e às vezes também não consegue dar aquilo que os professores têm para poder desenvolver mais o seu ensinamento, né? Por exemplo, dentro das universidades, nós temos aí computador, temos data show, né, o projetor, e assim por diante, todos esses kits de multimídia, todos dentro da sala de aula. Muitos municípios não têm condições financeiras de estar dando isso. Então, os professores têm que adaptar com o que tem. E agora, nessa forma virtual, que foi jogado realmente no colo de todos, né, tem que adaptar, tem que se manter sem curso, sem nada. E aí eu falo que os professores são muito unidos, porque a gente vê um professor ajudando o outro. Até a sua mãe é um exemplo disso, uma professora que sempre está procurando ajudar e colocar a educação sempre em primeiro lugar, que eu acho isso muito bacana, é essa situação. É um ligando para o outro, não conseguir fazer isso, como você fez, me ajuda, e é o network que nós citamos anteriormente, e é essa situação. Então, o professor tem que ter essa rede de relacionamento, esse contato mesmo, que é um ajudando os outros, porque talvez o Estado não mantenha eles da forma que deveria colocar, né, se conhecendo, e aí vem o know-how de cada um, que vai ser o diferencial dentro dessas aulas virtuais. Bacana, Herbert. Só ler o comentário aqui do Samuel Santos, é o que a gente estava falando. O ensino de forma horizontal é mais produtivo que o que sempre tivemos na forma vertical. Quando só o professor tinha voz. Então, ele está falando que o ensino horizontal de igualdade, né,
entre aluno e professor é mais produtivo do que aquele ensino hierárquico. O que você acha? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que ele pode ser mais produtivo, mas eu acho que no atual momento ele não ensina a realidade que observa, né? Ele não é mais produtivo do que aquele ensino tradicional por causa da dificuldade da educação, por causa da falta de estrutura do ensino. Então, a gente tinha um modelo de educação que durou séculos, né? E tem até alguns memes que eles falam que tudo mudava na sociedade mudava na sala de aula, independentemente ela mesma. Então, não era um modelo ruim, não era um modelo falho, porque se fosse, teria acabado há muito tempo. Mas eu entendo que hoje, na realidade, o modelo está mais do que antigo, né? Precisa ser mudado, a sociedade mudou muito. E eu imagino que sim, o áudio está com eco, pessoal. Eu me avisou aqui. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui, mas eu imagino que sim, o modelo de educação horizontal ele pode ser mais produtivo, mas eu acho que no atual momento nós não estamos tendo um modelo de educação mais produtivo, nós estamos tendo uma crise na educação. Né? Não só por causa do coronavírus, acho que já existia uma crise anterior a isso, e o coronavírus foi uma adaga no coração, né? Foi uma coisa que realmente se tornou sustentável, que agora nós precisamos construir soluções urgentes. E os que mais sentem essa crise são a educação pública, né? É a linha de frente. E principalmente aqueles professores que são os mais velhos, né? Aqueles que recebem pouco, que são mal remunerados. E uma coisa, meu irmão entrou agora, e ele vai falar uma coisa que eu escuto desde que eu nasci. Sobre educação, sobre valorização do professor. É uma coisa que dentro da minha hierarquia de valores, por causa da minha mãe, que também apareceu aqui, é uma coisa que está no topo, né? Não por mérito meu, mas por mérito da minha mãe, é uma coisa que me preocupa muito. E hoje eu não acho que tenha recebido, né, a importância que a valorização que merece. Né? Eu acho que não é só de hoje, eu acho que essa, como nós podemos falar, degradação da educação tem sofrido muito ao longo do tempo. Então, eu decidi abraçar essa luta, né, e a gente tentar tornar realmente a educação produtiva. A gente sair das últimas posições de crise, infelizmente hoje nós ocupamos. E você até mencionou comigo, Éder, e você tinha um sonho, que era transformar a Florestal na cidade da construção do conhecimento. Florestal tinha que ser cidade da construção do conhecimento. Foi uma meta de governo. Você já trabalhou nesse tanto que os índices de Florestal são bons índices, né? Mas a gente ainda tem muito caminho a percorrer para alcançar esse sonho que é transformar a Florestal na cidade da construção do conhecimento. Esse sonho ainda está vivo em você? Você acha que é possível? Quais são os próximos passos aí? Pois é, Lucas. Primeiramente, mandar um abraço para o meu grande amigo Kleber Souza, que mandou a mensagem. Agradecer também ao Samuel Santos. Samuel é uma pessoa também muito inteligente, muito querida. E o Kleber agora vai, a partir de 1º de janeiro, ter uma grande missão, que é também sentar numa cadeira de administração de município, na qual vai nos representar na Câmara Municipal. Então, desde já, desejo aí boa sorte para ele. E voltando à fala do Samuel, que é uma pessoa que eu gosto muito e tem uma visão enorme de vida, de forma geral e também do município, e aí dizendo até também da educação, eu gosto muito dessa forma horizontal de ensino. Eu vou ser sincero porque eu gosto dessa troca de informação, essa troca de experiência. Não significa, porque você, Lucas, é um cara mais novo do que eu, você não pode me passar conhecimento. Você me passa no dia a dia. A gente tem vários projetos juntos e você está sempre me ensinando. E é dessa forma que o professor tem que ser dentro de sala de aula. Então, eu acho muito bacana quando há essa troca,
essa experiência ela é misturada de um know-how diferente, mas é que a gente possa sempre estar crescendo uns com os outros. E nessa situação, no que você disse a respeito dessa experiência da educação aqui no nosso município, eu tenho um orgulho muito grande, sabe, Lucas? Porque durante o nosso mandato, a gente conseguiu colocar a Florestal como primeiro lugar no IDEB, na região metropolitana, e isso se consolidou agora com o nosso atual prefeito, então isso consolidou, e eu fico muito feliz por isso. E um dos primeiros atos que eu fiz é como nós temos aí cidades conhecidas como, por exemplo, vamos pegar uma cidade vizinha nossa, Nova Serrana, que é a cidade do calçado, Pará de Minas, que é a cidade da produção do frango e do suíno. Um dos primeiros atos meus como prefeito foi mandar para a Câmara e foi aprovado, transformando Florestal na produção do conhecimento. E realmente eu acho que Florestal, o que tem de melhor é o conhecimento. Nós temos um ensino espetacular, desde da creche, que as crianças, eu tenho uma filha que, quando estava podendo ficar lá, agora não pela pandemia, mas quando estava lá era super bem tratada como as demais crianças que estavam lá, como o ensino superior, que nós temos uma universidade federal, e não é uma universidade federal qualquer, é a Universidade Federal de Viçosa, que é uma das mais reconhecidas do Brasil e alguns cursos no mundo. Então, nós temos uma qualidade de ensino aqui em Florestal, da creche até uma pós-graduação. Então, a gente fica muito feliz por isso. Florestal realmente exporta conhecimento. Olha quantas pessoas de um nível de inteligência nós temos aqui no município. E o mais interessante, o que eu acho muito bacana dentro de Florestal, até aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de sentar num banco de uma cadeira de escola, de uma sala de aula, eles também crescem porque a sua filha tem a oportunidade de estudar, o seu irmão estudou, o seu pai às vezes estudou, talvez ele não teve essa oportunidade. Eu estou dizendo isso que meu pai agora, com 60 e poucos anos, ele fez seu curso de graduação. Ele se formou agora e está fazendo a pós-graduação, a especialização. E isso, Florestal tem um nível muito elevado. E eu fico muito feliz por isso. O Florestal hoje, nós temos essas pessoas que têm a oportunidade de estudar, aquelas que talvez não levam como prioridade, e aí fica até o meu puxão de orelha para aquelas pessoas que tenha condições, tenha oportunidade de estudar e não estuda porque às vezes não quer, e isso vai ver a falta de um ensino fácil futuramente, e aquelas pessoas que aprendem, sentem na cadeira da vida, que aprendem com o seu dia a dia, com a sua profissão, e se tornam até professores na sua área, mesmo não tendo estudado definitivamente por isso, mas que mantém um nível muito alto. Então, Florestal, hoje eu me orgulho muito disso, que é realmente uma cidade voltada para a educação. Everson, eu também fico muito feliz, grato, orgulhoso por morar numa cidade que leva esse título. Eu não sabia que isso era um projeto. Talvez você tenha falado comigo, eu tenha esquecido. Eu não sabia que isso era um projeto aprovado na Câmara, inclusive. Então, nós já levamos esse título de cidade que exporta conhecimento, que produz conhecimento. É absoluta verdade, Eu tenho, por exemplo, nós devemos ter dezenas de exemplos, mas eu vou citar um exemplo de um aluno, um ex-professor, que nasceu aqui em Florestal, escreveu um livro de alfabetização, que é o Henrique Simplício, Ele escreveu um livro, devo trazer ele aqui futuramente para falar sobre as pesquisas que ele tem feito na área da alfabetização, chegou a ser meu professor também na época do ensino médio, e é uma figura admirável, E nós temos muitas outras dentro da universidade, outras figuras que saíram da universidade, pessoas que nasceram aqui, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o Diego, que é advogado, que é de uma companhia com mais de 70 advogados, se eu não me engano, é um cara super bem relacionado, super competente, e é natural de Florestal também. Mostra a qualidade do ensino de pessoas. E uma outra coisa que eu acho interessante, na cidade, é a questão da igualdade social. Florestal é uma cidade com contrastes, Existem, claro, como todo o Brasil, existem contrastes sociais que não deveriam existir, Existe preconceito também, mas, de uma maneira geral, eu vejo
florestal é uma cidade com menos preconceito, né, com menos desigualdade. Então, o supermercado que você vai é o mesmo que eu vou, é o mesmo que todo mundo vai. A praça, né, que você frequenta é a mesma que frequenta. A gente se encontra, a gente se encontra nesses lugares. Então, no supermercado eu encontro desde daquela pessoa humilde até o reitor da universidade, eu encontro no supermercado e tal. E eu acho isso uma característica, inclusive, única no anfíbio florestal. Não sei se você já reparou isso, mas isso é muito difícil de ser observado nas outras universidades. E essa relação próxima de conviver no dia a dia com professores com alunos, você vai caminhar, você essa pergunta da vida. Tem aluno que almoça na casa do professor. Então, aqui a gente é uma comunidade. Né? Nós temos aqui uma coisa que alguns lugares já perderam ou estão perdendo, que é esse senso de comunidade, de igualdade, né? De eu te ver como igual. Eu não tinha entendido o comentário do Samuel sobre essa perspectiva do nosso relacionamento. Eu entendo o que eu estou ensinando, eu entendo que eu estou relacionando com um amigo, com uma pessoa que eu convivo, né? A gente briga, a gente conversa sobre futebol, conversa sobre outras pessoas, conversa sobre a vida, e esse relacionamento de comunidade, que é um aspecto também muito importante. Então, vou agradecer muita gente comentando aí. O Kleber me mandou um elogio, tem que ver. O elogio do Kleber é quase um diploma. O Lucas é um grande amigo também, inteligente, muito aberto, dedicadíssimo. Parabéns por esse trabalho, Lucas. O Kleber é um grande amigo meu. A gente tem um combinado que eu puxo o saco dele e não puxo muito. Aí a gente vai levando a vida assim. Mas, Thiago, agora nós vamos entrar no assunto. A gente já caminhou aqui, se despediu do pessoal, que é a questão do mercado. Muitos alunos, né, da licenciatura, eu, inclusive, estou nesse mercado ainda, com aulas EAD, mas tive que fechar, por causa da pandemia, o meu espaço físico que eu tinha, né, e eu fiz isso antecipando a pandemia. Na hora que eu vi que ia entrar a pandemia, eu desfiz o contrato, comecei o EAD, e muitas escolas estão à beira da falência. É um cenário triste, né, Herbert? É um cenário que nos afeta à medida que muitos alunos das licenciaturas desejam entrar nesse mercado, desejam trabalhar em particulares, ou, quem sabe, desejam empreender dentro do mercado de educação. Mas eu vejo também por uma perspectiva positiva, que é o motivo de eu estar iniciando esse projeto agora, que é o seguinte: nós estamos passando por uma fase de demanda reprimida. Né? As escolas estão fechando, não porque a educação vai acabar, elas estão fechando porque teve uma redução temporária. É lógico que um ano é um período muito longo, mas teve uma redução temporária, de um ano, talvez um ano e meio, talvez 2 anos, a gente ainda não sabe, de receita. E como elas não tinham fluxo de caixa, né? Como elas não tinham uma liquidez corrente, que é coisa que a gente aprende na administração, elas estão fechando, tendo que fechar as portas ou reduzir muito os custos operacionais, de emissão, que está acontecendo dentro das escolas. E aí, só que essa demanda vai voltar, né, Herbert? Os alunos vão ficar o resto da vida fora das escolas. E quando essa demanda voltar, ela vai... Aí nós vamos ter uma oferta reprimida, né? O operacional vai ter que voltar para atender essa demanda. Então, quem não desistir agora, o professor falar assim: olha, eu quero viver da educação, eu vou trabalhar na educação, é o que eu amo, é o que eu quero, é o que eu estou estudando. Essa pessoa vai ter uma vantagem lá na frente, porque ela já vai estar com o operacional dela funcionando, enquanto as outras escolas vão estar se recuperando dessa crise. É o motivo da iniciativa. A gente está agora esperando que com a retomada da educação, talvez daqui a um ano, eu esteja bem posicionado. E aí eu vou ler algumas notícias aqui para você comentar. Olha só que tragédia, né? Educação brasileira sofre novos baques.
com perspectiva de mais desistências nas escolas e a perda de 4 bilhões no orçamento. É muito grave, a gente nunca viu isso na história das escolas. E a escola, a educação, ela tem uma coisa que ela sempre foi considerada um mercado muito estável, né? Comparado, às vezes, até aos mercados das vestibulinhas, com o mercado de vida, que é aquela necessidade que é uma demanda que nunca acaba. E esse é o motivo das escolas não terem essa necessidade de ficar trabalhando com tanto caixa, né? E, de repente, o mercado, né, a demanda caiu lá embaixo e veio essa crise violenta. O que você acha disso, Herbert? Como que a gente pode controlar esse problema aí e sair na frente uma fortalecida? Ô, Lucas, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de até pegar como exemplo o Kleber Souza, que está aí participando com a gente, que ele mostra essa visão de futuro também. O Kleber hoje é um vereador eleito porque ele teve essa visão e utilizou das redes sociais para conseguir ter credibilidade através do seu carisma, do seu conhecimento, ter credibilidade com o eleitorado e hoje ser um vereador eleito. Então, através dessa visão, mostra também o quanto a tecnologia é importante para aquelas pessoas que sabem enxergar e dar um passo à frente, né? Em cima do que nós conversamos na pergunta anterior. A respeito disso, eu vejo com muito tristeza, sabe, Lucas? O ponto que tinha que ser principal, que é a educação no país, hoje, devido a diversas dificuldades, dentre elas a pandemia, a gente vê essa dificuldade, ótimas escolas tendo dificuldade e até fechando. E aí, um exemplo que você tem, que você até comentou agora, a respeito do seu espaço físico, que você teve que deixar um pouco de lado nesse momento, porque o aluno não está indo, não tem esse contato através das aulas presenciais. Mas aí vem aquilo que nós estamos falando durante toda essa conversa nossa, esse bate-papo, é fazer o diferencial. E aí eu vejo que vocês estão adaptando para isso, pelas aulas online, por você. Eu sei que você está estudando muito para poder até passar esse conhecimento para professores de como realmente chamar a atenção do aluno, de fazer coisas diferentes, de ensinar realmente, porque o ensino, ele além de base, ele que consegue dar um futuro para as pessoas, né? Então, esse ensino, seja ele em sala de aula ou a vida, como eu disse anteriormente, mas ele vem para dar essa base. Então, através dessa experiência que nós estamos tendo, desse aprendizado, desse momento tão difícil, a gente enxerga com tristeza essas instituições educacionais que estão passando por essa dificuldade grave, que até fechando, mas a gente vê que outras pessoas estão procurando adaptar, que é o seu caso, e o caso que a gente vê de outras pessoas, que é adaptar, sugar, né? Aquilo que os mais antigos sempre dizem, transformar o limão em uma limonada, né? Então, a dificuldade é essa. Mas eu vejo dentro disso mesmo, buscando se transformar e fazer o que nós estamos até hoje, nesse bate-papo, é uma coisa que alguns anos atrás não se via, mas acaba sendo um momento de um bate-papo que a gente está conversando sobre assuntos interessantes sobre a educação. Pessoal, o pessoal está reclamando aqui que o áudio está com eco. Eu acho que o eco está vindo aí do seu celular, Herbert. Se você conseguir, mas eu acho que está dando para me ouvir no Facebook. Então, a próxima a gente soluciona o áudio. Eu peço desculpa aí, o pessoal. Como é a primeira vez que nós estamos gravando, né? E a gente está multi-stream, então nós estamos transmitindo em 2 dispositivos diferentes, tanto no Facebook como no Instagram. Aí, infelizmente, está dando esse eco aí, pessoal. Mas eu acho que vocês estão conseguindo ouvir, então peço desculpa e na próxima a gente acerta isso aí. Nós estamos caminhando aí, já passando, né, 1 hora e 3 minutos de live, Herbert. E realmente, né, nós temos que fazer do limão uma limonada. Eu tenho muito orgulho, né, o Antônio pré-vestibular, o meu maior orgulho é eu ter podido falar isso com muita sinceridade, né, eu ter tido a oportunidade de ter sido fonte de renda para muitos professores. Eu criei ele com princípio, né? E o princípio era dar oportunidade para quem estava começando. E o mercado da educação ele vem enfrentando uma
dificuldade que não começou na pandemia. Essa dificuldade já antecedeu um pouco a pandemia, e aí é o que eu falei, a pandemia entrou, né, foi uma facada no coração, infelizmente, de muitas instituições de ensino, até de renome, né? Mas, enfim, eu tenho buscado, né, essas soluções, eu tenho observado muito, aprendido muito, eu assisto às aulas dos professores, eu vejo o que eles fazem e os alunos elogiam, eu escuto as reclamações dos alunos, né, e eu sofro muito com isso, sofro no bom sentido, né, eu me preocupo muito com isso, o que pode ser feito? E a resposta é que eu ainda não tenho 100% da resposta certa, né, considerando que exista uma resposta certa, eu devo aí com 5% ou 10%, que eu já considero um grande avanço, né, pelo esforço que eu fiz. E eu quero mais, eu quero buscar essa resposta. Né, eu quero encontrar soluções, e eu quero, como você disse, compartilhar essa solução com o número de pessoas que eu puder, de alunos, de instituições de ensino, né? E eu estou desenvolvendo material nesse sentido, né? Eu vou lançar esse material, você vai ser nossa guest aí, e o Peterson já trabalhou comigo, é verdade, eu sou prova disso, e muito obrigado pela oportunidade. O Peterson já foi professor. Já tinha esse princípio, eu via aquele professor que estava entrando no mercado, e é difícil, né, para o professor que está entrando ter essa credibilidade, porque a pessoa começa nova, mas quando você vai dar aula novo, as pessoas têm preconceito de que é muito nova, não vai ser um professor, que não é verdade. O meu irmão, cara, ele sempre foi muito elogiado. O Luiz, o Pérez sabe disso aí. O Luiz sempre foi muito elogiado, o Pérez também sempre foi muito elogiado. O Luiz começou a dar aula, é interessante, o Luiz começou a dar aula com, se eu não me engano, 16 anos de idade, 17. Eu estava precisando de um professor de história. E meu irmão estava no ensino médio. Eu tenho tempo da aula de história. Deixa eu dar aula de história. No começo eu não acreditei. Eu falei, não. E depois eu não estava encontrando, porque aqui não tem licenciatura de história. Eu deixo por conta. Deixei, ele pegou, deu a aula, e ele era o professor preferido dos alunos. O preferido dava, ele sempre dava aula muito. Depois ele chegou a trabalhar no colégio. Hoje ele está trabalhando numa de educação digital, que é o Beduca, que é um site muito grande, e está crescendo no mercado de educação, e começou no ator pré-vestibular. Né? Então, eu carrego o peço também hoje trabalha na escola digital, começou no ator pré-vestibular. Então, a gente entrou de dar oportunidade, né, para quem está começando, muito feliz. Tem outros grandes nomes que ficaram famosos por como um bom professor, muitos professores que hoje, alguns ainda estão comigo, outros não estão bem, mas agradecendo a sua presença, falando que o mercado, né, o mercado de educação está mudando, ele não está acabando. Ele está mudando, só que ele está mudando muito rápido, e ele está mudando pela primeira vez na história, depois de muito tempo. Né? A educação ela sempre foi muito estável, muito, sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo modelo, replicando geração em geração, e acabou que isso se tornou um modelo de conforto muito grande. Aquela coisa de o professor Paulo, material didático e tal. E agora, com essa tecnologia, essa mudança de comportamento, as pessoas mais ativas, a coisa mudou muito, né? A coisa mudou muito, e os professores, nós estamos tendo que se adaptar não só a nós mesmos, mas toda a sociedade, né? Qual o modelo de educação que os alunos querem? Qual o modelo de educação que os professores querem? Qual é o modelo de educação do futuro? Eu tenho 5% da resposta. Hoje eu saio mais dentro dessa pequena conversa, né? Que é muita coisa do que eu tinha antes. Eu tenho certeza que aqui trazendo mais respostas e montando esse quebra-cabeça. Esse grande desafio humano, né, da humanidade, que não sou eu que vai resolver, que não é você que vai resolver, que é toda a humanidade que vai chegar numa resposta. E eu quero fazer parte dessa história e fazer parte do que eu puder. Agradeço muito a sua presença aqui nessa primeira edição aí. E no próximo domingo tem mais, se Deus quiser.
Ô, Lucas, eu que agradeço o convite, é uma honra estar participando desse primeiro projeto, dessa primeira etapa do seu projeto, que eu sei que ele vai longe, a gente sabe da sua competência e sei que esse canal que você vai estar, a partir de hoje, inaugurando, vai ser de muito conhecimento para todo mundo, tá? Então, agradeço, parabenizo, dizendo aí que o Luiz e o Peterson, realmente, a gente sabe da competência deles, são ótimos professores, aproveitar e mandar um abraço para eles e me colocar à disposição. Você sabe que eu gosto muito de conversar a respeito desses assuntos de educação, de empreendedorismo, então pode contar comigo sempre, tá? A gente que está sempre trabalhando junto aí, e eu desejo toda a sorte do mundo para você, tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante pela vida, eu sempre te falo isso, é só você, que é uma pessoa que tem muito foco, você manter nessa linha, que em breve nós vamos colher muitos frutos juntos aí, porque você tendo sucesso, você sabe que eu vibro junto, porque eu sou muito grato a essa parceria que a gente tem. Então, muito obrigado mais uma vez, agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que entraram aí no Facebook, pelo Instagram e participaram com a gente, tá? Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Ô, Herbert, e para a gente finalizar aqui, queria um compromisso seu, a gente já está trabalhando nesse sentido, né? Então não tem problema nenhum eu falar aqui publicamente, mas você está vindo com tudo para as mídias sociais, não está? Está vindo com tudo para as tecnologias, se tornar um professor 360. Dá o exemplo. Eu tô muito feliz porque eu consegui botar o meu Instagram, né? Depois de muito tempo, eu ainda tenho que fazer o Facebook. Estou para trás ainda porque eu não tenho o Facebook. Mas eu já tenho o Instagram, então já é um grande passo. Mas agora, falando sério, se Deus quiser, vamos sim. Nós vamos estar nessa área trabalhando juntos mesmo e entrar nas mídias sociais, porque eu acho que é um caminho que tem muito a ensinar e aprender também. Então, nós estamos juntos, conta comigo aí, Herbert, e nós vamos, tem um curso seu que está saindo aí de empreendedorismo, né, tem muita coisa bacana, você é um cara que tudo que você pega para fazer é um espetáculo, né, eu lembro, quando você era prefeita, os shows, todo show que você montava era bom, até os bingos da igreja, parecia um rodeio na hora que quando você coordenava. E hoje você tem um dos maiores eventos de empreendedorismo, não sei se é o maior da UFV, eu acho que é o maior da UFV, não é? Que é o Próximos Passos, né? Feira de Empreendedorismo. Que é um evento maravilhoso, foi online, foi um sucesso também, está na internet aí no YouTube, e você é um cara que só tem a somar, o futuro vai ser o Leandro Carnal do empreendedorismo, o Herbert. Quem sou eu? Mas estamos juntos, tá? O que a gente puder ajudar, eu tenho muito a aprender ainda, mas nós estamos juntos, estamos caminhando e sempre de mente aberta e coração aberto para estar aprendendo a poder seguir esse caminho aí agora nas mídias sociais também. Então tá bom, Herbert, te agradeço pela presença, bom trabalho aí para você e vamos junto, né? Fazer esse ano 2021 um ano diferente, né? Não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano diferente. Vamos vencer as positivo. Exatamente. Obrigado, viu, Herbert? Eu que agradeço, Lucas. Um abraço, boa sorte para você aí. Um abraço a todos que estão assistindo e domingo, 3 horas, nós vamos estar aqui com o Kleber, se Deus quiser, também participando, vereador eleito em Florestal. Obrigado, pessoal. Até mais. Desligar aqui. Aqui no Face.